Minha saudação a todos os presentes, as presentes. Obrigada, Isabel, pelo convite. Foi ela que me encontrou, que conversou comigo. Eu tenho muitos acordos com o que o Paulo disse e alguns desacordos. O primeiro é que o projeto, sim, é do capital, e é do capital internacional, mas como no candomblé e na Umbanda, não é? Os projetos precisam de cavalos. E os partidos são os cavalos portadores desses projetos, porque não há Estado sem partido que operacionalize, sem governos que operacionalizem os projetos dos capitais. É ilustrativa na biografia dos Rockefeller, dos banqueiros estadunidenses, quando um deles, um dos filhos, marca com a matriarca para conversar. Tomaram um café da manhã. Eu, já na minha família, estranharia, né? Você tem que marcar com a sua mãe para ela receber no café da manhã, já seria uma coisa esquisita. Mas eu sou da classe trabalhadora, não sou uma banqueira. E ele tinha que marcar com a mãe. E ele chegou para anunciar que seria o candidato do Partido Democrata, salvo erro, à presidência dos Estados Unidos. E ela objetou e acabou a conversa assim. Claro que não. Presidência dos Estados Unidos é para os nossos empregados. Certo? Então, o capital tem os seus empregados. E nós temos visto que, no Brasil, os seus empregados estão em todos os partidos, né? Realizando muito bem o projeto do capital. Então, esse é um desacordo que eu tenho com o Paulo. Se eu entendi bem, que o projeto do capital não é abstrato. O projeto do capital, ele precisa de cavalos portadores, né? Para se realizar. Senão, não tem governo. O governo é uma dimensão absolutamente importante e concreta da vida social dos países. Mas, deixemos a polêmica para depois, e eu estou aqui para falar sobre a FUNPRESP. Não é? Também gosto de economia, sou assistente social de formação e crítica da economia política por paixão e opção. Mas vamos à Previdência. No nosso país, a Previdência está estruturada, pelo menos a partir de 1988, com a Constituição, no seguinte sentido: regime geral de Previdência Social, que é aquele que nós conhecemos no dia a dia, chamamos de o INSS. No INSS fazem parte os trabalhadores do regime geral, todos aqueles que são imediatamente empregados pelo capital. Agora, as domésticas, também os trabalhadores empregados pelo capital agrário, os trabalhadores rurais e os autônomos. Esse é o regime geral. Esse é um regime geral que faz parte daquilo que também a Constituição de 1988 construiu como o sistema de seguridade que o Paulo já mencionou. O sistema de seguridade no Brasil, e ele existe só a partir de 1988, com um conceito de seguridade muito enxuto, digamos assim, porque hoje eu prometi que não vou falar palavrão. Esse sistema enxuto compõe-se apenas das seguintes políticas: previdência do regime geral, saúde, aquilo que a gente conhece como SUS, e assistência social, que é uma política implementada mais recentemente, porque embora ela exista desde 1988, as ações do Estado na política de assistência eram bastante pífias. Ainda o são, mas pelo menos já existem. Ótimo, o governo petista criou a política de assistência social, que centenas, dezenas, milhões de pessoas estão indo à rua para dizer que ela é muito generosa, porque ela paga para determinadas famílias abaixo da linha da pobreza, em média, R$170. É disso que nós estamos falando, não é? Essa revolta verde e amarela nas ruas está falando de uma política que deve ser enormemente criticada, porque ela é uma política que opera apenas no nível do ser natural. Ter o que comer dia sim, dia não. É uma política absolutamente repudiável e irrefutável por ser muito miserável.
É contra essa política que o Brasil se insurge, o que é uma coisa brutal. Muito bem. Isso é o regime, constitui a Previdência, o regime geral está dentro do sistema de seguridade. E estamos falando de que montante de dinheiro? Obviamente, se alguém de nós aqui souber exatamente o que significa esse dinheiro, está no lugar errado, não é? Estamos falando de 800 bilhões de reais, né? Coisa que no nosso salário a gente pode acumular ao longo de 30 anos, né? Ou seja, é uma massa de dinheiro gigantesca, gigantesca. É o segundo maior orçamento da União, segundo maior orçamento do Estado brasileiro, né? Esse ano, cerca de 800 bilhões. Mas há um outro regime de previdência. Esse primeiro que mencionei é o regime geral. Há um regime próprio de previdência social. E o regime próprio de previdência social é aquele que nos inclui. Inclui servidores públicos federais, mas existe também regime próprio de previdência social para os servidores públicos estaduais e regime próprio de previdência social para os servidores de municípios, como no Rio de Janeiro, por exemplo. O município do Rio de Janeiro tem um regime próprio de previdência social pública, solidária, e aliás, esqueci-me de dizer isso. O que caracteriza até 2003, pelo menos na lei, é que os regimes de previdência, tanto o geral como o próprio, são constituídos por solidariedade. Quer dizer o seguinte, quer dizer que essa massa de recursos, essa massa de dinheiro é constituída sob duas formas de solidariedade. Porque no regime geral está o médico e o boia fria, a empregada doméstica e o professor. Há categorias de distintas formações e de distintos processos de trabalho que constituem o mesmo regime. E ele é solidário também, por quê? Porque as gerações que estão trabalhando no tempo presente contribuem para essa massa de dinheiro que paga as gerações que trabalharam no tempo passado, certo? Então a solidariedade é um fator, um componente não só econômico, que é econômico também, porque nós vimos 800 bilhões, não deixem com os trabalhadores, certo? Não distribuam entre aposentadorias, nem na saúde e nem na assistência social, porque é muito dinheiro. Então é preciso que os mercados de capitais, etc., usem esse dinheiro. Quase dizia manipule, né? Mas manipule tem duas acepções, né? Manipule de usar e manipule de ideologicamente ocultar. Então, ia quase dizer algo errado e incorreto. Usem o dinheiro, não é? Esse sistema, ele é absolutamente superavitário. E não é só superavitário de agora. O Paulo mencionou aí 500 e tantos bilhões. Nos últimos 20 anos, o ano que teve um superávit menor no regime geral foi de 35 bilhões, quando o orçamento da saúde inteira do país chegava a 20. Para ter uma ideia de tamanho, né? É muito que sobra. Então, não é que o Estado não tenha dinheiro, não. Ele recolhe e tem muito. Tem prioridades, porque é o Estado do capital, diferente das nossas. O regime geral é solidariedade e por repartição. Por quê? Porque uns pagam para os outros. Os regimes próprios eram assim também até 2013, por repartição e por solidariedade, certo? Então importa menos que eu esteja no Ministério da Educação, vocês no Ministério da Cultura, o outro no Ministério da Saúde, o outro no Ministério da Previdência, não importa, porque é por repartição e é assim também por contribuição de carreiras, contribuição de trabalhos diferentes e de gerações diferenciadas também. A estes regimes, os dois regimes que são solidários, públicos e por repartição, se soma a partir de 1977, como um ato de força, assim, da ditadura, o regime de previdência complementar, certo? Aliás, a minha pesquisa de doutorado, uma parte dela, eu fiz aqui na biblioteca, nesta biblioteca,
porque é só aqui que eu encontrei, ou em Brasília, a revista Visão, que me possibilitou reconstruir esse debate entre os generais e os grandes capitalistas. Então, uma biblioteca tem que ser pública, tem que ser política social mesmo, tem que estar constituída como algo aberto e de acesso a todo mundo, porque se não existisse isso, nós teríamos que ir aos exércitos, quem sabe, e que seria um pouquinho mais difícil, né? Um pouquinho mais difícil consultar as atas dentro dos exércitos, etc, etc. Embora tenham que ser públicas também, mas tem de ser, não quer dizer que seja. A Previdência Complementar, que se inicia aí como o terceiro sistema previdenciário, né? Geral, próprio e complementar, tem dois tipos. E isso, eu faço esse monitoramento, como disse para a Isabel, paga pelo fundo público, que me paga no salário e me dá horas para que eu pesquise, monitoro os fundos de pensão especialmente e oriento doutorados nessa área, para que a gente possa fazer disso um conhecimento a serviço dos trabalhadores. E vejo que na maioria das previdências complementares pelo mundo há dois tipos de previdência. A previdência complementar aberta e a previdência complementar fechada. Então, a previdência complementar é um eufemismo para falar de previdência privada. Aliás, é um eufemismo muito mais grave chamar isso de previdência. A minha hipótese é que, se não chamaram de previdência e disseram o seguinte: meu jovem, você está ingressando no Serviço Público Federal, a sua aposentadoria será de 5.185 e o que você ganha além disso, você deverá aplicar no mercado de capitais e entregar aquelas instituições absolutamente sérias e críveis, que são os bancos, para cuidar da sua aposentadoria. Você diria, provavelmente, não quero fazer isso, não é? Você e todos nós. Então precisa chamar isso de previdência, porque previdência, desde o longínquo 1871, Comuna de Paris, é algo que foi construído pelos trabalhadores para ser essa proteção, para que a gente não trabalhe até a hora da morte. Ou para que, se a gente não puder trabalhar até a hora da morte, não se constitua, aspas, num peso para as famílias já empobrecidas e que não tem como cuidar dos seus idosos, dos seus acidentados, né? E que sabem de suas crianças. Então, começa essa ideia de previdência pública e é depois, bem mais tarde, que ela se constitui mesmo dessa forma. Então, a previdência complementar aberta. Essa coisa que filosoficamente, hegelianamente, não como disse o procurador do Ministério Público, mas hegelianamente, como Hegel, e não como Engels, que era, eu acho que ele queria falar, essa previdência é uma não previdência, porque ela não é essencialmente previdência, ela é investimento financeiro, né? Então, a previdência complementar, essa previdência privada, o outro nome da coisa, pode ser aberta. Aberta é o seguinte: não tem solidariedade, não tem repartição, não tem coletividade. O sujeito ou a sujeita entra num banco e diz o seguinte: quero fazer um contrato aí de um investimento que você vai se chamar de previdência, o Brasil Prev, no Banco do Brasil, por exemplo. Por quanto tempo? Por 20 anos. Com que valor? Posso, por mês, 300 pratas. Tá bem. Então você terá isso, fazem lá as contas e, em geral, assim, as pessoas se entusiasmam. Nossa, terei tudo isso daqui a 30 anos, ótimo, é isso mesmo que eu quero, não aquilo que chama de previdência social, porque já estou quase me vendo como um capitalista, uma capitalista, vou ter bastante dinheiro e tal. Nas letras miúdas, que em geral ninguém lê, eu leio porque eu brinco, já vou falar coisas fora da gentileza e do ritmo acadêmico e de um lugar de cultura. Eu leio pornografia de baixa qualidade, então eu pego esses contratos porque os estudantes que estudam comigo fazem pesquisa, né? Lemos com lupa as letras miúdas e que aí diz exatamente o que pode acontecer contigo. Ou seja, se aqueles investimentos não
tiverem êxito, se você for católico, reza para Deus, o bispo ou para alguém assim, porque se perdeu, perdeu o Playboy. É isso, é um investimento, com todos os riscos. Mas enquanto eu fiquei 15 anos dizendo isso, era uma chatice de uma professora de esquerda, marxista, Mas a FUNPRESP pôs isso na ficha, o que é delicioso como material de estudo e trágico como adesão das pessoas que assinam aquilo mesmo, aquilo tendo dito. Olha, é isso, eu vou chegar a esse momento, se eu já não estiver falando demais, e você cuida aí do meu tempo. Aberta, então, não depende de ninguém, depende só da sua conta corrente. Você tem de ter o dinheiro todos os meses. Diferente de uma poupança comum, que eu posso ter 300 esse mês, passar 2 meses inteiros, 300, daí depois vou lá e coloco 100, no outro mês tiro 400 e assim vamos. Nessa não. Você faz um contrato, por quanto tempo, com que dinheiro, em todos os meses. Não é que você não possa retirar antes da combinação. Mas se você retirar antes da combinação, quanto mais distante estiver de chegar naquilo que você assinou o contrato e mais perto do dia que você assinou, maior a perda. E chega a ser até de 75% do que você poupou para o banco. Então é algo que é bom para os bancos. É bom para os bancos, mas não necessariamente, claro, não necessariamente porque hoje amanheci boazinha, não é bom para os trabalhadores. Não é nunca bom para os trabalhadores. Essa é a previdência aberta. Não depende de nada a não ser da nossa conta bancária para que a gente a faça. A outra forma de previdência complementar, essa que nos diz respeito mais agudamente, é a previdência complementar fechada. E por que se fala fechada? Porque ela é fechada para uma categoria de trabalhadores. Por exemplo, nós se quisermos fazer uma previdência complementar, no Banco do Brasil, nós que não somos trabalhadores do Banco do Brasil, temos de fazer a aberta, o Brasilprev. Nós nunca poderemos estar, porque eu sou professora, você trabalha aqui, nós não podemos estar lá porque nós não somos trabalhadores do Banco do Brasil, certo? Então, a previdência complementar aberta diz respeito ao horizonte de um determinado número de empresas, as empresas metalúrgicas, ou a uma categoria profissional, os trabalhadores do Banco do Brasil, certo? Isso é previdência complementar fechada. A aberta é o Brasilprev, certo? A previdência complementar fechada, ela é instituída, então, como eu estava dizendo, em 1977 no Brasil, e ela é instituída por coincidência apenas após o golpe militar, a ditadura militar, ter reconstituído o sistema bancário e financeiro, mais precisamente, o sistema financeiro brasileiro. Ter constituído, ter reformulado a Bolsa de Valores, ter feito o Banco Central, que antes era um departamento do Banco do Brasil, desculpe, foi involuntário, já estou aqui pegando nele, né? A pessoa vai ser, está filmando, vai ser acusada de assédio. O assédio que eu posso ser acusada é desses, e assédio à FUNPRESP, desculpa, portanto. Né? Muito mais. Então, aí monta o mercado financeiro, reformula a Bolsa de Valores, cria o Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários, bancos estaduais pelo país, etc, etc. Depois de feito isso, inclusive pelas leis, e é para o dinheiro para azeitar esse sistema todo, de onde vem? Dos fundos de pensão, que é o outro nome de chamar a previdência complementar. Ah, mas os trabalhadores não quererão aderir a um fundo de pensão, eles não conhecem, esse é um modelo estadunidense, um modelo holandês, um modelo do Reino Unido. Os trabalhadores aqui não vão ter isso, desconfiarão. Tinham razão eles nisso, desconfiaremos e continuaremos a desconfiar. E aí eles dizem o seguinte, mas vamos fazer então generais, presidentes de estatais e grande capital, né? Como Volkswagen, Firestone, Scania,
essas grandes, principalmente automobilística ou similar. Seguinte, para os trabalhadores toparem a previdência complementar, a gente faz assim, ó. O patrão põe 4 e o trabalhador põe 1. E o seu fundo, a sua conta, crescerá bastante. Então, ok. Ah, sim, isso foi a forma pela qual surgiu Previ, 40º fundo de pensão, 40º maior fundo de pensão do planeta, foi o surgimento do Petros, da Petrobras, Funcef, mas não vamos falar só desses que dizem ser muito exitosos, mas desde 2011 estão sem fechar as contas estão fechando no vermelho, embora eles tenham ativos poderosos. Mas vamos falar da Postales, dos Correios, vamos falar dos portos, né? Vamos falar de vários outros que, nesse momento, está bom falar sobre o meu tema, porque nesse momento as ideias e a realidade estão convergindo, né? Já foi mais difícil. Quando o Brasil surfou na marola do crescimento internacional, era mais difícil falar que os fundos de pensão são inseguros. Hoje é até fácil. Então, a previdência complementar fechada implica em uma categoria. A previdência complementar fechada para os servidores públicos federais, ela é tenta-se fazer isso, Fernando Henrique Cardoso, em 1988, com a emenda constitucional 20 de 20 de 1998, só que lá eles disseram que para aprovar a criação do fundo precisaria ter maioria na Câmara, né? Tinha que ter 2/3, maioria qualificada, salvo erro, que é assim que chama. E aí nunca conseguiram aprovar o fundo de pensão porque nunca tiveram 2/3. Naquela época o PT fazia oposição a essa ideia, por exemplo, e foi um dos elementos importantes para que o fundo de pensão não fosse aprovado. Quando o Lula assume, ele com a maior popularidade, e é bom que a gente lembre disso, né? Porque agora nós estamos defendendo a legalidade, pelo menos eu, a legalidade institucional do regime, mas não estou defendendo as políticas deste partido, que foram políticas ao longo de todo o mandato contrárias aos trabalhadores. Eu me oriento pela classe e não pelos ícones da classe. Então, para mim é muito claro que são duas coisas diferentes, né? Um é a legalidade democrática, também não acho que democracia é grande coisa, porque estamos falando de democracia burguesa, né? Mas temos de defendê-la, óbvio, agora. A FUNPRESP, que penalizará ao longo de muito tempo os jovens que estão ingressando no serviço público, foi obra do governo do Partido dos Trabalhadores. Em maio de 2003, o presidente Lula convoca todos os ministros, todos os governadores, e marcham do palácio do presidente, do palácio do despacho presidencial, com as mulheres, enfeitando, né? Porque as mulheres têm expressado isso, depois vou falar uma outra coisa, que eu sou uma feminista, estou aprendendo a ser uma feminista com as jovens militantes, eu já velha, estou aprendendo a ser uma feminista, porque agora fui uma lutadora da luta dos trabalhadores, mas acho que a gente sempre pode aprender. Então, as mulheres junto, né, para dar mais caráter de família, Deus, pátria e propriedade, né, atravessam e entregam ao presidente da Câmara o projeto mais duro que o governo petista encaminhou. E não o faz à toa, como a primeira grande contra-reforma. Faz por quê? Porque sabia que, em outras circunstâncias, não poderia fazê-lo. Por quê? Porque é um projeto absolutamente agressivo sobre a classe trabalhadora. Vicentinho começara em 1995, o presidente da CUT de então, a negociar com Fernando Henrique Cardoso este projeto. Uma contra-reforma
que fosse aquela que institui fator previdenciário para o regime geral e que instituísse fundo de pensão para os trabalhadores do Serviço Público Federal. Não conseguiu. Quem poderia fazê-lo? Quem poderia fazê-lo? Aquele governo de trabalhadores que representa o capital é que teria legitimidade para fazer. E fez. A despeito de nós termos feito, em Brasília, a maior passeata de servidores públicos que a República já viu, em Brasília. Éramos mais de 100 mil trabalhadores. Ainda que quase 200 ônibus tenham ficado presos pela estrada e não tenham chegado a Brasília, porque a polícia rodoviária reteve manifestantes nos ônibus para que não fôssemos ainda mais, né? Quando nós chegamos lá, na madrugada anterior ao dia da grande passeata, a emenda constitucional, que era projeto de emenda constitucional 40, se transformou na emenda constitucional 41/2013. E nessa emenda, dentre todas as coisas que foram feitas, mas que na minha opinião, e nos meus estudos, argumentos nessa direção, cobrança de aposentado, fim da paridade, fim da integralidade, foram medidas absolutamente necessárias ao capital e ao seu governo e ao seu Estado, para que isso é condição para a existência da Previdência Complementar para os servidores públicos federais. Não está de modo algum separado. E separar é um enfraquecimento das nossas análises e da nossa luta política. Então, não foi porque os velhinhos estão ganhando muito ou porque estão vivendo muito. Aliás, isso é uma conquista humana, né? A gente deveria comemorar, poder viver até 90, 100 anos. Não, é um problema. Problema? Como assim? No início do século XX, nos Estados Unidos, as pessoas tinham por média 35 anos de idade, de vida, não é? Entendeu? Uma conquista inominável. Vivemos até 100 anos, 90 anos. É claro que é diferenciado, né? Você do IBGE sabe melhor do que eu. Não é todo mundo que vive, né? Porque não é todo mundo que come 3 vezes por dia, como eu, como vocês, como nós aqui, né? Mas, feita essa contrarreforma, a luta foi tão grande e foi tão importante que de 2003 a 2013 não conseguem viabilizar a FUNPRESP. Não conseguem. Né? Ganharam, mas não levaram, tipo assim, certo? Então, em 2012, já sob a presidência de Dilma, a lei, deixa eu dizer qual que é, se vocês quiserem anotar e ler depois, porque não precisa e nem devem acreditar em mim, nem no Paulo. Provocação, né? No Paulo pode, em mim não, porque eu declaradamente minto às vezes. E temos, né, ainda mais com essas ameaças, conhece fulano? Não, nunca vi. Nunca vi, claro que não. Então, a lei 12.618 de 2012 institui o regime de previdência complementar de servidores públicos da União, certo? Mas só instituir e dizer o seguinte, está lá na Constituição, vamos criar a FUNPRESP. É apenas a lei, né? Ainda em 2012, o decreto 7.808 cria a Fundação de Previdência Complementar, a FUNPRESP, né? EZ, por um decreto, tudo ato de força, né? É decreto, medida provisória, tudo ato de força. Mas, como não tinha ainda o plano de benefícios, só existe um fundo de pensão, uma previdência complementar fechada, quando existe um plano de benefícios. Quando diz, você vai pagar tanto, o Estado vai pagar tanto, né? Tem que ter um plano de benefícios para materializar o fundo de pensão. E isso se materializa, e essa que é a data horrível para nossas vidas, a 4 de fevereiro de 2013, pela publicação da portaria 44 do Ministério da Previdência Social. Então, pela portaria 44, de 4 de fevereiro de 2013, instituiu-se, sim,
a FUNPRESP. Eu falo a FUNPRESP porque é a Fundação de Seguridade. É aquele momento hegeliano também, que o nome anuncia o que é o seu contrário, né? Que é a contradição dialética aqui do legislador. Também não podemos exigir do legislador que tenha lido Hegel, né? Bem longe disso. E aí, diz o seguinte: a partir da criação da FUNPRESP, do dia 4 de fevereiro de 2013, a aposentadoria das pessoas que ingressam no serviço público a partir dessa data, a aposentadoria será, eu falei 5.185, eu errei por R$4, 5.189,82, certo? Em valores de hoje. Então não importa que a pessoa ganhe 15, 20, 13, 7. A partir desse momento, aqueles que ingressarem terão aposentadoria pública pelo regime próprio de 5.189. E com o restante do seu salário, o que ele fará? O restante do salário, temos aqui os planos da FUNPRESP para vocês se filiarem e terem milhões após um tempo de contribuição. Como que é essa contribuição? Como que é esse benefício? Benefício também é uma palavra aqui que não explica o que é o negócio. Os benefícios da Previdência Complementar fechada até 2001 existiam sob duas formas. Podia ter benefício definido ou contribuição definida, até 2001. Depois de 2001, por duas leis complementares aprovadas por Fernando Henrique, a 108 e a 109, o que se pode ter num fundo de pensão é a contribuição definida. Então, antes explico o que tinha e depois a desgraça do tempo presente. Benefício definido, para falar um pouquinho melhor. Benefício definido. Digamos que cada ano de trabalho nosso seja uma dessas fileiras aqui, do auditório, né? Nós estamos na primeira fileira. Nós fazemos uma projeção que, ao chegar lá no final do auditório, que é o nosso ingresso na aposentadoria, nós vamos contribuir, não sabemos com quanto, dependerá do quanto valorizaram as ações das empresas, do quanto a taxa de juros no Brasil permaneceu alta, do quanto os títulos públicos estão a oferecer, né? E aí, eu, a cada ano, tenho que rever a minha contribuição para ter aquilo que eu quero ter lá no final. R$2.000, digamos. Tenho 5 de aposentadoria pública, mais R$2.000 que eu vou para o fundo de pensão, certo? Então eu digo, esse ano eu tenho que pagar 200, mas teve crise, então eu vou ter que pagar 350 no ano que vem, aí, a economia mundial vai muito bem, vamos baixar para 250, essa sim é uma piada, vamos baixar para 250, e assim eu vou para ter os 2.000 lá no final, certo? Esse regime era o regime, por exemplo, que tinha vigência para os trabalhadores da Vale, do fundo de pensão da Vale. Eles tinham, porque criado antes de 2001, tinham benefício definido. E mesmo assim ficaram, haver aviões, né? Haver navios, piada com a desgraça dos outros, ficaram sem nada. Ficaram sem nada. Por quê? Porque ter a expectativa do direito não garante o direito. Não garante o direito. Mesmo assim, Luiz Inácio Lula da Silva tratou de fazer mais uma correção na lei e que parece que não tem nada a ver com o fundo de pensão, mas que tem bastante, que foi a Lei das Falências, salvo erro, em 2007. Por quê? Porque os trabalhadores que tinham
o benefício definido, o direito ao benefício definido, aquele que foi extinto a partir de 2001 e que só continua a existir para os trabalhadores que entraram nos fundos de pensão até 2001, no caso de uma falência, dizia-se o seguinte: a aposentadoria privada é passivo trabalhista, então o trabalhador tem direito na massa falimentar, inclusive para cobrir a sua aposentadoria. O que a Lei das Falências faz para completar a 108 e a 109 aprovado por Fernando Henrique? A Lei das Falências faz o seguinte: os trabalhadores terão prioridade até R$39 mil. Eu não sei se já aumentou. Até R$39 mil. Os trabalhadores da Varig, tendo o passivo trabalhista, o salário para receber de 3 meses, mais férias, 13º, e o que eles tinham contribuído para o fundo de pensão, tinham muito mais do que isso, do que os 39 mil. Mas, como é muito justa a vida, cada trabalhador recebe 39 mil, até 39 mil, e vai para onde? Vai para o final da fila. Paga-se os bancos e os credores institucionais, paga-se os empréstimos ao Estado, e depois a fila volta de novo, né? A repartição volta de novo para os trabalhadores. Sabe que não terá, né? A triste notícia é essa: os trabalhadores da Varig não tiveram a segunda volta para completar de 39 para 200 mil reais, certo? Então a Lei das Falências teve que também ser modificada para resolver os fundos de pensão e o direito, a expectativa de direito. O outro, a contribuição definida, é pior do que isso. A contribuição definida é a seguinte: eu sei quanto contribuo, é certo quanto eu contribuo, eu sei pelas projeções quanto vai ser minha contribuição ano a ano, e eu não tenho a menor expectativa do direito de quanto terei ao chegar lá no final. A minha contribuição é certa e o meu recebimento, a expectativa do direito, absolutamente incerto e desconhecido. Ok, fecharei. Os fundos de pensão, a FUNPRESP, vamos falar só da FUNPRESP então. A FUNPRESP é um plano de benefícios por contribuição definida. Você sabe quando você contribui, você não sabe quando você terá. A lei admite isso, a lei é clara nisso. E como que é a contribuição do trabalhador? 5.189 público, mas ele ganha 7.189. Tem R$2.000 aí que não está coberto por previdência, certo? Então o trabalhador diz o seguinte: sobre esses R$2.000, eu quero contribuir com 7,5%, 8 ou 8,5%. E veja, não é mais 4 para 1, é 7,5 para 7,5, 8 para 8, 8,5 para 8,5. O que o trabalhador colocar sobre R$2.000, o Estado contribuirá com o mesmo valor. Se o trabalhador quiser 7,5, tem muita liberdade de escolha, 8 ou 8,5. E aí a lei diz o seguinte: olha como a lei é generosa com os trabalhadores. E o Estado, sendo dos trabalhadores, nos encaminha para um lugar tranquilo. Mas o trabalhador poderá, acima dos 8,5, contratar qualquer percentual, inclusive 100% dos R$2.000. Bom, eu já vou começar a me acostumar a viver com 5 e vou contribuir com R$2.000 todo esse tempo. E o Estado contribuirá com R$2.000? Não. O Estado só acompanhará o trabalhador até 8,5%. Estão percebendo com quem fica o prejuízo em caso de quebra? E eu, lamento dizer, quase em boca de Cassandra, né, só dá uma notícia, que os fundos quebram mais comumente do que a gente pensa. É trágico. Nesse monitoramento que faço, e não só no Brasil, mas pelos países mais iniciados nessa trama,
os fundos quebram, mesmo na Holanda, mesmo nos Estados Unidos, mesmo no Reino Unido, mesmo na Alemanha, em economias ditas estáveis. Quanto mais na Grécia, quanto mais na Espanha, quanto mais em Portugal, quanto mais na Itália, quanto mais no Brasil, quanto mais no Chile, quebram. Na Argentina, quebram. Então, os fundos de pensão praticam fundamentalmente 2 tipos de investimento, contratando os bancos, as corretoras para fazer-lhes as aplicações. E eu vou falar de modo muito simples para concluir. Então, o fundo de pensão arrecada, a FUNPRESP, arrecada a contribuição dos trabalhadores do Serviço Público Federal, mete lá numa caixa comum a contribuição da SARA e a contribuição do Estado brasileiro, e aí diz o seguinte: e o que nós vamos fazer para que esse dinheiro não se perca, para que esse dinheiro não diminua de valor? Não é? Por quê? Só tem uma regra no modo de produção capitalista: dinheiro tem de ter curva ascendente, senão é prejuízo. Pega esse dinheiro e fala: bom, nós podemos fazer, regulado por lei também, nós podemos fazer até 80%, não lembro se é 80% ou mais do que isso, de investimento com esse dinheiro em títulos públicos. Então, para garantir as nossas aposentadorias, vamos comprar títulos públicos. Contrata um banco, uma corretora, vai lá e compra os títulos públicos como o teu menino entendeu que tinha que fazer. Compra os títulos públicos. Aí, ano de 2015, superávit fiscal. Por quê? Para pagar os juros, inclusive dos fundos de pensão, que controlam, dependendo do período, entre 15% e 22% já controlaram da dívida pública, são os detentores da dívida pública. Então veja o seguinte: nós, trabalhadores das universidades, contribuímos para o fundo de pensão e queremos que o fundo de pensão dê certo, a FUNPRESP, e para pagar os juros dos títulos que a FUNPRESP detém, tem que cortar 11 bilhões do orçamento das universidades, o que significa asfixiá-las. O que significa que a universidade tem que passar a funcionar por OS, não pode mais ter um trabalhador contratado. Mas não só o Ministério da Educação. OS vai ser estendida para todos os ministérios. Acho que menos o da Fazenda. Acho que da Fazenda não vai ser por OS. Mas não sei. Também não precisa, porque eles já mandam, né? Na Fazenda, né? Então já pode ser assim mesmo. Então, o que nós vemos é o seguinte: o trabalhador renuncia a uma parte do seu salário, coloca essa parte do seu salário num fundo capitalizado, e esse fundo, para prometer as aposentadorias daqui a 30 anos, e 30 anos é um bocado de tempo para a gente acreditar em banqueiro, não é? Não é para acreditar num amigo. 30 anos é pouco. Um amigo fiel, uma amiga fiel. Mas no banqueiro, vamos lá, né? Precisa muita inocência para acreditar num sujeito assim. Então, com uma das mãos nós recebemos o nosso salário e com outra das mãos nós damos lá para o fundo de pensão. E o fundo de pensão, junto com os outros fundos de pensão e outros credores, outros detentores dos títulos, diz o seguinte: corta o recurso para a saúde, corta o recurso para a educação, faz superávit na seguridade, corta o recurso da cultura. Por quê? Porque quando é DRU, como o Paulo disse, quando é DRU, desvinculação das receitas da União, desvincula a receita que já tem carimbo, que tem identidade. Como é que você pode usar 20% dos recursos da seguridade? Tira a identidade desse recurso e mete lá no Caixa Único do Tesouro Nacional. Aí não é mais dinheiro nem da Previdência, nem da Saúde, nem da Cultura, nem da Educação. E é esse dinheiro que vai remunerar os títulos públicos, inclusive dos fundos de pensão. Lascou, né? Por quê? Com o nosso dinheiro, com a renúncia do nosso dinheiro, nós estamos ajudando a quebrar as políticas públicas e sociais do Estado brasileiro. Estamos patrocinando. A outra forma não é menos perversa e dramática. A outra forma de investimento, e eu juro, falei que muitas vezes, era para te prevenir já, eu vou terminar com essa explicação.
A outra forma é comprar ações das empresas mais lucrativas. O que é uma ação de uma empresa mais lucrativa? É um papel que diz o seguinte: está assegurado que para o próximo ano, para o outro ano e para o outro ano, você terá um percentual da lucratividade aqui dessa empresa. Para ter, desculpe, a lucratividade prometida, o que tem que fazer? Tem de esfolar, como dizia o, antes do Ford, o Taylor, tem que esfolar o trabalhador boi, né? O que tem que fazer? Para conseguir os patamares de lucratividade e exploração. Aquilo que eu, velha, já chamava, seguindo Karl Marx no Capital, extração de mais-valia. Tem que tomar uma parte daquilo que o trabalhador produziu, não lhe pagar, para que a ação que o fundo de pensão, ou o banco, ou o grande investidor, ou sei lá, quem comprou, seja rentável e muito valorizada. Então nós chegamos ao ponto de, assim, o trabalhador do Banco do Brasil, que não conhece essa dinâmica, porque não é esse o seu trabalho, investe deposita no fundo de pensão, e para que o seu fundo de pensão tenha bons dividendos, explora lá bastante o trabalhador da Vale do Rio Doce, explora lá bastante o trabalhador da Samarco, explora lá bastante o trabalhador da Embraer. Mas nunca, conforme a filósofa Adriana Galisteu, as coisas não estão tão ruins que não posso piorar. E é verdade. Porque chega a hora que o próprio fundo pode comprar as ações da empresa. Então, o trabalhador do Banco do Brasil financia a própria reestruturação produtiva, que vai substituir os caixas bancários, vai substituir os trabalhadores por caixas bancários, caixas eletrônicos, certo? Vai fazer um PDV para ele, ou para ela, não é? Por quê? Porque isso, o limite disso é o limite da lógica do modo de produção capitalista. Por isso pretendo, não sei se fui didática o suficiente, ter demonstrado que isso não é previdência. Por isso nós não recomendamos isto para nenhum trabalhador. Como pesquisadora, como militante de esquerda, não estou em nenhum partido, antes que alguém me pergunte. Acho lamentável que eu não esteja em nenhum partido, porque trabalhador tem que ter partido. Mas eu digo isso. Ok, mas a ficha diz isso. A Isabel me perguntou, você vai projetar algo? Eu falei, não, não preciso de data show. Depois eu lembrei, eu tenho que mostrar a ficha. Não sei se vocês alguém já assinou, e aí o desespero pode ser grande. E aí a gente pode conversar sobre as saídas possíveis. Tudo isso que eu digo está resumido na ficha de adesão ao seguinte, e aí não é a Sara que diz, eu vou ler, é ficha, o nome da ficha é o seguinte, anexo ao termo de oferta de plano, formulário de inscrição ativo normal, é a ficha que quem ingressa na FUNPRESP assina. Mesmo depois da adesão automática tem que assinar isso daqui, porque senão tem lastro para argumentar juridicamente. Então diz a ficha, vários declaros, mas só 2 são importantes mesmo, muito importantes. A velhice, a catarata da velhice. Declaro estar ciente de que investimentos e aplicações financeiras estão normalmente expostos a riscos de mercado, bem como de que a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Há um outro. Declaro estar ciente que a FUNPRESP-EZ é pessoa jurídica de direito privado e que a obrigação da União, suas autarquias e fundações, limita-se ao aporte das contribuições contratadas, 7,5, 8 ou 8,5. Se quebrar,
você assinou que sabia que resultados passados não garantem resultados futuros. Se quebrar, você também assinou dizendo o seguinte: eu sei que o Estado não é solidário como é na Previdência Pública, Social, por repartição e por solidariedade. O Estado, nas letras miúdas, eu vou ter que te mostrar aqui porque não necessariamente, né? Ninguém precisa acreditar no outro. Então aqui, na ficha, as letras miúdas são esses declaros, certo? Que eu, por gostar de pornografia de baixíssima qualidade, tomo como meu objeto de pesquisa e fui ler essa ficha aqui. E as outras que dizem coisas tão pavorosas quanto essas. Eu tenho militado desde 2000 contra esse embuste, mais um, né? É só mais um aos trabalhadores, porque acho que é só mais um, mas é muito grave. É muito grave e nos põe muito inseguros nos momentos, ou de velhice, ou de acidente, né? Lesionado pelo trabalho e tal. Ou seja, na fase que nós estamos mais frágeis. Por isso, a adesão automática pode e deve ser contestada. Por quê? No artigo 202 da Constituição, eu vou me virar para cá para não ouvir que ele estava já precisando que eu acabe. No artigo 202 da Constituição diz: a previdência complementar é previdência privada e a sua adesão é facultativa. E isso não foi alterado da Constituição. Por isso, esse embuste de adesão automática é apenas um embuste. Que era o quê? Nos derrotar de uma grande vitória que nós tivemos. Entendeu? Nós tivemos uma grande vitória contra a FUNPRESP. E aí faz essa armação. Há modos de sair dela. Se vocês quiserem, conversamos sobre isso daqui a pouco. Desculpe agora eu vou pegar você mesmo deliberadamente. Desculpe, italiana, assim, sem educação, ter passado tanto do tempo, e obrigada por vocês terem paciência para ouvir uma coisa tão desagradável num dia que poderíamos estar falando de lindos livros existentes nessa instituição, né? A vida é como ela é.